Olá, então, mais uma vez a gente está aqui para mais um Lidere-se, e o Lidere-se de hoje ele tem uma pessoa muito especial, tem uma grande amiga, mas mais do que amiga, uma excelente profissional que eu não canso de falar para todo mundo que me conhece, a Alessandra Yoshida. E para você que ainda não conhece a Ale, né, que você viu daqui a pouco um pouquinho da live e ficou com esse gostinho de quero mais, a Alessandra, ela é coach de mudança de vida, tem aí 12 anos conduzindo, né, Alê? Você até me corrige se eu estiver errado, né? Conduzindo processos de gestão de mudança e há 5 anos tem trabalhado com essa questão da mudança para justamente pessoa física, seria isso, né, Alê? No individual, vamos dizer assim, né? Então, eu trouxe a Alê hoje para falar sobre um tema super importante, que é mudança, né? Mudar, quando mudar, por que é tão difícil mudar, será que existe um processo para conduzir da melhor forma possível as nossas mudanças de acordo com os nossos ciclos de vida? Será que tem isso? Então, hoje quem vai falar sobre isso é a Alessandra. Então, Ale, vamos começar falando sobre isso. Como é que se dá a mudança no nosso dia a dia? Né? Por que é tão difícil, tão dolorido muitas vezes mudar? Obrigada, Carol. Obrigada de verdade pelo convite. Primeiro por estar aqui com você, né? Que eu gosto muito. Nós somos aí colegas de profissão, mas mais do que isso, pessoas muito afins naquilo que se determina, né? A gente gosta muito de Sim. estudar, de se informar e de levar essas mensagens que a gente estuda, né? E que a gente Uhum. testa para muito mais gente. Obrigada por Sim. estar aqui com você e com a sua audiência também. Ah. Na verdade, trabalhar com mudança é uma coisa que eu faço há muito tempo, né? Uhum. E estudo muito profundamente sobre isso e trabalhei em muitos projetos de gestão de mudança com muitas pessoas. Uhum. Então, o que eu posso te dizer é que se eu tivesse que fazer uma pesquisa, o que eu mais tenho é amostragem para isso. Então, mais do que estudar sobre a mudança, eu vi ela acontecendo no dia a dia, às Uhum. vezes com centenas de pessoas. E mudança é igual para todo mundo, né? Sair da zona de conforto, como o nome mesmo diz, zona de conforto é desconfortável. Toda mudança leva as pessoas, se elas têm aí dentro da sua escala de valores, estabilidade, permanência, segurança, né? Se elas têm Uhum. aí alguns valores que são mais conservadores, vamos dizer assim, né? As Sim. pessoas têm mais resistência. As pessoas que já têm mais desafio, mudança, variedade, né, individualidade, pessoas que têm alguns outros valores, acabam conseguindo fazer a mudança com um pouco mais de facilidade. Mas uma coisa eu posso te dizer, mudança é mudança para todo mundo. De Sim. alguma forma, internamente, você mexe com aquilo que você já conhece para ir para algo que você não conhece ou para algo que você conhece, mas não é o teu habitual. E a Uhum. gente sabe, né? Você também fala muito sobre isso, né, Carol? Nas suas lives, com o seu público, sobre os hábitos, né? Uhum. Eu falo que eu gosto muito do Napoleão Hill, que é um Sim. escritor famoso, um pesquisador, né? Uma pessoa de desenvolvimento humano muito importante, e ele fala muito isso e eu concordo plenamente com ele. Tudo começa na intenção da gente, né? E a intenção de mudar é o que faz com que a resistência e que a mudança se torne mais difícil. Porque as pessoas são imediatistas. Então, elas Sim. têm a intenção de mudar e já querem ver alguma coisa acontecendo. E Uhum. como eu falo nas minhas palestras para os meus clientes, tanto os meus clientes de coaching como os meus mentorados, né, que eu faço mentoria para coaches, eu falo muito isso para eles. Você vai começar um processo de mudança quando você tomar a decisão de mudar. Mas Uhum. a decisão de mudar não significa mudança. Significa o Sim. primeiro passo. Já Sim. começou, tá ótimo. Uhum. Sim. Mas se você tem aquele imediatismo, né, Carol, que muita gente tem, é o imediatismo, é querer ver tudo resultado. Faz e já quer resultado. Não é bem assim, né? Uhum. Mudança não é Sim. um evento, é um processo e que a gente tem que começa na intenção da gente, mas ele precisa ter aí outras fases, né? Sim. E eu Precisa de diria ação, né?
Isso. Uhum. E uma coisa, né, que a gente vê muito acontecendo são pessoas que resolvem mudar e vão lá e mudam. Resolve mudar e vai lá e começa a fazer as ações, sem planejamento, né? Então, primeiro tenha clareza daquilo que você quer. Acho que é o primeiro passo, né? Se a gente pudesse aí dividir em passos, primeiro passo, tenha clareza do que você quer mudar, Sim. né? O segundo, entenda o seu momento. Né? Eu acho que o mais importante é você entender o seu momento. É propício? Você tem todas as ferramentas? Você tem todas as habilidades que você precisa para fazer essa mudança? Vai precisar da ajuda de alguém? O que você tem que construir? E aí, né, Carol, pode ser de tudo. Uma mudança de vida, relacionamento, cidade, uma mudança de carreira, até se você decide emagrecer, sabe lá Deus que mudança que você tipo vai de querer? mudança, né? Exato. Você tem que se planejar, você tem que saber se você tem as condições. Eu ia te perguntar uma questão que eu vejo assim muito, né? Você colocou aqui no início, tem pessoas, a primeira coisa é ter a intenção da mudança, né? E eu vejo, não sei se você também vive isso, né? Às vezes tem muitas pessoas perto da gente que acabam seguindo, ou assiste a live, assiste o YouTube, ou vai numa palestra, e você percebe que aquelas pessoas estão sempre presentes, né? Passa a mesa, entra a mesa, e elas dizem assim, poxa, eu preciso tanto dessa mudança, eu preciso tanto fazer essa mudança, eu preciso... E eu vejo muito isso, né? Eu preciso, mas não sai do preciso, né? Não coloca a mudança em prática, não dá o primeiro passo. A sensação, muitas vezes, que eu tenho é como se essa pessoa estivesse numa piscina, olhando aquela água maravilhosa, naquele verão escaldante, e que ela tivesse assim, põe o dedinho na água, sabe? Tirar, não sei se entra, não sei se pulo ou se fico aqui fora derretendo, né? E a sensação que eu tenho é isso, né? Que muitas vezes tem pessoas que acabam virando somente buscadores, né? Buscam conhecimento, buscam ferramental, buscam técnica, buscam entendimento, às vezes entendem tudo, assim, o beabá do como fazer, mas não saem disso, né? Então, o que acontece nesse processo, assim? Olha, eu vou te contar até para ilustrar, eu acho que é interessante a gente ilustrar, até para que as pessoas que se reconheceram nisso que você falou, não se sintam à margem, pelo contrário, elas é que são o usual. O comum é ser assim, não é ser diferente. Não é o... Tá? Ok. Esse é o processo normal. Se você não faz assim, é porque você já está diferente. você é o diferente. Eu fiz projetos de implementação, eu era gestora de mudança em projeto de implementação de TI, de ERP. Então, você imagina, a gente trabalhava com TI, que é uma coisa super, né, tecnológica, assertiva, pragmática, e eu tinha que cuidar das pessoas que estavam ali sofrendo a mudança que ia acontecer na vida delas, né, por 6 meses, 9 meses, 1 ano. E eu trabalhei num projeto que eu tive que viajar por 10 países. E eu vou te contar, viu? Não é só brasileiro que é assim, não. É todo mundo. Todo mundo tem problema com a mudança. E isso foi muito legal, eu achei bárbaro, né? Lógico, eu gosto dessa coisa do estudo, do comportamento humano. E eu vibrei, porque eu ia para um país, era o comportamento. Olha o comportamento ali, igual para todo mundo. Eu falei, ufa, somos normais, né? Claro. O que acontece? Você comparou com essa piscina. Eu comparo, é engraçado você fazer essa simbologia. Eu comparo com 2 pessoas batendo a corda, que é a mudança. E você ali. Só na preparação para entrar. Você sabe que ali vai ser. Você sabe que ali vai ser melhor, talvez. Você sabe que ali vai ser, né, o que você queria, talvez. Mas sempre tem esse talvez. É o medo do desconhecido, né? O lugar onde você está é quentinho e confortável, mesmo que esteja ruim. É um lugar onde você já conhece. E o seu cérebro, ele tende a te manter no lugar onde você está. Por uma questão aí, você precisa conversar com os antropólogos de plantão, né? As pessoas que estudam o comportamento humano há tanto mais tempo do que a gente, e eles trazem isso, né? Há uma necessidade do ser humano de se manter no lugar onde está para a preservação da espécie. E aí você vai falar assim, mas a gente já não evoluiu tanto, né? Não somos mais fortes que isso? Somos, na maior parte das vezes. Mas quando se trata de mudanças, você acessa o seu sistema límbico, você tem o sistema límbico e o córtex frontal. Você acha que você vai assim, não, vou me jogar. Não, você tem um tipo de preservação. Aí o córtex frontal fala, opa,
Sistema limpo, peraí, você tá malucão? A gente vai morrer se você fizer isso. Então, é um estado de preservação. Aí você vai falar, Ale, mas isso vale para a vida pessoal, isso vale para trabalho, isso vale para gente que quer fazer... Por exemplo, largar um emprego e ser empreendedor. O cara já fez 80 cursos, já leu 100 livros, já participou de 30 lives, 20 webinários, ou seja, o cara já está totalmente consciente, mas de forma teórica, não empírica. E aí, isso é muito, né, importante para analisar no comportamento humano, né? Ele precisa de mais recursos. E tem gente que fica, como você falou, né? Sim. Colhendo informação, colhendo informação, colhendo informação. Quando que vai ser a hora dele mudar? Quando ele se sentir preparado o suficiente com a bagagem teórica que ele conquistou e algumas experimentações. Tem gente que faz alguns testes, mas não entra de cabeça. Para que gere para ele que o lugar onde ele está é mais desconfortável do que o desconforto que ele vai ter com a mudança. Então, o lugar onde ele está tem que estar pior do que para onde ele acha que vai, o que vai acontecer com ele, porque ele não sabe, né? Muitas vezes as pessoas deixam de mudar com medo do desconhecido. Sim. E isso, dentro do estudo comportamental sobre mudança, é valiosíssimo. Só que cada um tem um nível diferente de medo. Claro. Então, uns têm mais, outros têm menos, ou porque já viram. Isso é muito legal analisar, Carol, porque muitos viram pais, tios, amigos fazendo a mesma coisa e se dando mal. Então, eles têm registros de experiências que nem são deles, mas que deram errado. Então, por exemplo, assim, eu quero muito sair do emprego e abrir um negócio, mas eu me lembro do meu tio que abriu um supermercado ou abriu um comércio e quebrou no primeiro ano. Pronto. Sim, é o suficiente, eu sempre falo, nunca faça mudanças à noite, porque provavelmente você passou um dia inteiro ouvindo notícia ruim. Faça as mudanças pela manhã, porque daí você tá só com a noite de sono que foi, tomara, né, repousante. Sim, claro. Porque se você vai tomando decisões conforme o dia vai passando, você tem muitas decisões para tomar, né? Da escolha café ou chocolate, pão ou não pão, né? Que agora ninguém quer mais comer glúten. Se você foi pela via principal ou cortou caminho, a roupa que você pôs de manhã, se você foi almoçar ou não fora. Então, são tantas decisões, fora as decisões de trabalho mesmo, as pessoais, leva filho, busca filho. Então, são tantas decisões que você tem que tomar, que na hora de tomar a decisão de mudança, você já está exausto. Exausto. Aí né? É mais uma, né, para você fazer Exato. e talvez não leve em consideração todas as questões, né? Exato. Por isso que é tão importante você ter uma autopreservação. Vai fazer um processo de mudança? Preserve-se, né? Faça ele assistido, de repente, contrate um coaching, contrate um consultor, contrate uma mentoria. E aí, quando eu falo isso, muito mais do que valorizar o nosso trabalho, é dizer para as pessoas que querem mudar o quanto é importante que elas tenham um momento para pensar na mudança. Se elas são organizadas, disciplinadas, que são coisas que precisa ter para uma mudança, faz sozinho e beleza. Se ela consegue manter uma disciplina para ter um momento do dia para pensar no próximo passo dela. E podem ser passos pequenos. Acho que isso também é legal que tenha consciência disso. Tu sabe que quando eu tava te ouvindo assim falar nesse momento, e essa questão de tu ter o apoio, né? Porque por mais que tu seja disciplinado, super organizado, uma pessoa que gosta de planejar, eu sempre digo, né? Nem tudo são flores, né? Não. Bom seria se a gente assim, vou mudar e aí o caminho se abre. Eu sempre falo, né? A gente hoje, em épocas de redes sociais, a gente abre a timeline, todo mundo que resolve mudar está no seu melhor momento, né? Então, é momento só de felicidade, de alegria, de prosperidade, ninguém tá numa ruim, né? Sim. Mas a gente sabe, né? Nós duas a gente acompanha e a gente sabe que esse processo de mudança, ele tem muitas dores ao longo do percurso, né? E eu acredito muito que se tu contar com alguém que possa te amparar, porque eu acho que essa é a questão, né? Ontem eu estava, inclusive, numa palestra e uma pessoa disse, olha, eu estava prestes a desistir. Porque eu sempre digo assim, antes de melhorar, tudo piora, né? Parece que vai desandar, você não vai conseguir, não vai passar, é melhor voltar para o que você tinha antes. E se você não tem esse apoio, o que acontece é que você desiste, né? Sim.
Não pode falar. E essa cadeia de ajuda pode ser das mais variadas. Uau. Eu falei do coaching, falei da mentoria, falei da consultoria, porque é a nossa realidade, né, Sim. Carol? É o que a gente oferece para as pessoas Trabalho. para ajudá-las no processo de mudança. Mas uma coisa que também dá para fazer é procurar grupos que estejam falando sobre aquele assunto, para que você comece a entender que a sua dor é a dor do Sim. outro, que a sua dificuldade é a dificuldade do outro, mas que alguém conseguiu. Né? Sim. Acho que o que não pode perder de vista é isso. Alguém conseguiu. Eu falava isso para os meus clientes na época de implementação de SAP. Nossa, não sei se, não sei se todo mundo conhece o que é uma implementação, mas é mais ou menos assim, tira a forma como você fazia e coloca uma forma nova, integrada, né? Onde todo mundo vê o que todo mundo está fazendo. Ou seja, só por isso você já perde o seu lugar de conforto, né? E eu falava isso para eles. A única coisa que eu posso te garantir é que outras pessoas já fizeram e deu certo. Topa o desafio de ser também uma pessoa que faz e dá certo? Então, quando você busca ajuda de profissionais, é porque esses profissionais já acompanharam outras pessoas que fizeram a mudança e deu certo. E se você não tem condições, né, porque a gente sabe, né, que muitas vezes as pessoas não têm condições de investir em autoconhecimento, em desenvolvimento humano, nessa coisa desse amparo na trajetória de mudança, procure grupos, né? Grupos que estejam falando do mesmo assunto, grupos de pessoas que já fizeram, né? Eu acho que isso é muito interessante. Né, benchmark, como a gente chama, pesquisa o mercado que você está querendo, né, ir, ou pessoas que já fizeram aquela mudança que você deseja fazer, para você se pautar num passo a passo, né? Mais importante do que eu passar um passo a passo da mudança é você saber a mudança que você quer fazer e se espelhar e modelar pessoas que já fizeram. Acho que isso é uma coisa que pelo menos eu uso muito na minha vida e tem dado muito certo, né? Muito certo mesmo. Sim. Sabe que antes tu comentou justamente, né, que a pessoa ela só muda quando o momento que ela tá vivendo, ela sente mais dor naquele momento, então mudar é a única solução. E aí eu me lembro de uma frase que a gente ouve muito, né, e hoje tá muito disseminado com toda essa cultura de coaching, de mentoria, que que as pessoas só mudam ou pela dor ou pelo prazer, né? E aí eu te pergunto, porque eu penso muito que quando tá tudo bem, é muito difícil tu ter uma mudança, né? Eu acredito muito mais, e pelos processos que eu tenho acompanhado, que as pessoas mudam muito mais pela dor, né, de estar vivendo aquela situação, do que pelo prazer do tipo, puxa, vou melhorar, vou ter acesso a uma oportunidade muito melhor da que eu tenho, então, claro que eu vou mudar, né? Pelo contrário, as pessoas, a tendência é continuar naquela situação, se tá bom, não mexe. Eu, inclusive, escutei de uma coach esses dias, ela dizendo assim, sabe, Carol, que eu me percebi vendo o seguinte, se tá tudo bem na minha vida, eu já começo a me preparar porque alguma coisa de ruim vai acontecer, porque não pode estar tudo 100% bem, né? Então, como é que funciona isso, né? Tá. Na verdade, assim, né? Eu vou, tipo, volte duas casas. Eu vou 2 passos antes, tá, Carol? Pra gente só... Claro. Isso é muito legal também de falar, né? Eu trabalho com coach sistêmico integral. Então, tudo que eu faço é baseado no pensamento sistêmico. Tudo tem um porquê de acontecer, independente de onde você comece. Tem algo antes, tem algo depois e tudo se correlaciona. E dentro da mudança, esse é inegável. Eu falo que quem trabalha com mudança precisa ter esse conceito muito vivo dentro de si para entender como as coisas funcionam e tem todas muita relação. Quando você diz as pessoas tendem a mudar quando as coisas vão ruim, o conceito de ruim e de bom para cada um é diferente. Claro. Só aí a gente já praticamente esculhambou esse conceito. Porque, por exemplo, você pode ser, sei lá, o nascimento de um filho. Nossa, Lê, mudei porque meu filho nasceu. Ah, não, meu filho nasceu e eu não mudei. Só que, peraí, uma coisa é o primeiro filho de um casal, outra é o 7º filho de um casal. Né? Uma coisa é um filho para alguém que tem 13 anos, outra coisa é um filho para quem está com 25, com 30. Uma coisa é um filho quando a mulher já tem 45 e outra quando a mulher tem 27. Então, tudo isso é muito diferente para cada um. Por exemplo, tem gente que me procura
e fala assim, eu tenho um projeto, mas eu estou empregado. Eu pergunto, qual a pior coisa que poderia acontecer? Eu perder o emprego. Sim. Sendo que para a vida de algumas pessoas, perder o emprego é a única coisa que poderia ter acontecido para ele conseguir fazer a mudança. Claro. Porque daí ele ganhou o fundo de garantia e conseguiu montar um negócio. Então, sim, é tudo muito, muito relativo o que é bom ou ruim na vida de cada pessoa. Porém, uma coisa é certa. As pessoas, elas ficam na sua zona de conforto até quando não dá mais, né? Sim, até no limite. No limite. O que a gente fala muito dentro, né, dos grupos que conversam sobre mudança? É o nível de resiliência que todo mundo fica falando que é fantástico, que é fantástico, que é fantástico, que é fantástico. Mas até para resiliência a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque você se torna tão resiliente que você passa a ver a situação que você vive de uma forma tão sublime. Tudo bem, eu sou resiliente. Não tenho rupturas com isso, porque eu consigo ir num momento de estresse e voltar para a minha essência. Oi? Vamos lá. O que esse momento de estresse está tirando do seu viver, está tirando da sua vida? Qual a qualidade de vida que você está tendo? Está tendo tempo para amigos, para a família, para cuidar da sua vida pessoal, da sua saúde, né? Do teu profissional? Então, você precisa olhar você como um ser integral, sistêmico, para você entender qual a dor em qual parte da tua vida está pegando tão forte ao ponto de você fazer uma mudança. Ou qual coisa que está acontecendo na sua vida que você está tendo um grau de resiliência tão grande que está te impedindo de fazer a mudança. Então, tem gente que muda por prazer? Tem. E eu conheço muita gente. São as pessoas que já entenderam que a vida não tem que ser pela dor. Sim, não tem que ir no limite, né? Não, porque todas as vezes que você vai para o limite, Carol, você já vai sem o teu 100% de potencial, a sua capacidade psíquica, a tua capacidade emocional, a tua capacidade física já está no limite, e a tua mudança muito provavelmente não vai ser na totalidade, na alta produtividade, no nível de excelência que você poderia fazer quando você tem os primeiros gatilhos. E dentro de um processo de coaching, dentro de um processo de mentoria, de consultoria, seja ele qual for, o que a gente ajuda as pessoas, né? É entender o gatilho da mudança, para que você não precise ir até o seu limite para começar a mudança. E como a gente estava falando, né, Carol, se mudança é um processo, você já tem que estar ligado nisso quando começa. Claro. Você não sabe quanto tempo vai levar. Sim. Por melhor cronograma que você faça, pode se estender, pode não depender só de você, pode precisar de outros fatores. E aí, você vai ter gás para tudo isso? Né? A pergunta que eu faço é, você vai ter gás? Então, vamos planejar, vamos ter clareza, vamos entender o passo a passo, mas principalmente, coloca a intenção da mudança e se prepara para não ter que ir até o extremo da dor, quando você já identifica em você que o gatilho da mudança veio. E todo mundo sabe o seu. Só precisa parar de olhar para fora e começar a olhar um pouco para dentro. Quando é que o meu desconforto começa a ser tão grande que eu passo a não estar mais bem com o momento atual e começar a desejar uma outra vida para mim, né? Que é o que a gente brinca da musiquinha do Fantástico, né? Se você ouviu a musiquinha do Fantástico e sentiu desconforto, amigo, né? Alguma coisa tá errada, né? Ou você desliga a televisão, ou você liga você mesmo, né? Com certeza. Um dos dois, né? Um dos dois. Não tem como. Você sabe que esses dias eu tava na academia e agora eles começaram nos quadros, assim, para acompanhar, começaram a colocar umas frases. E tem uma frase que sempre me incomoda muito e acho que tem muito a ver com essa questão que você falou sobre resiliência. Eu sou péssima para gravar frases, mas o sentido dela, né, era mais ou menos assim, né? Que você não, como é que é? Você não fracassa quando perde, você fracassa quando desiste. Era algo do gênero. E isso me chama muita atenção porque eu fico pensando até que ponto a desistência é algo ruim, né? A desistência é fracasso. E hoje a gente vê N frases, né? As pessoas, acabam se apropriando dessas frases prontas, mas assim, existe um limite, né? Que é bem isso, é o limite, o
quanto eu sou resiliente ou o quanto aquela resiliência a qual eu tô dizendo, não, eu consigo, eu vou, como você estava falando, tá mais te prejudicando do que te ajudando, né? Não, total, total. E é assim, engraçado, né? Todas as coisas são muito afins, né? Hoje, num Sim, processo, eu falei para o meu cliente, eu falei para o meu coach, na boa, meu amigo, isso é persistência ou insistência? exatamente. Porque persistência é uma coisa, insistência é outra. Uhum. Então, eu acho que as pessoas têm que ser persistentes, sim, daquilo que elas desejam, mas elas também precisam saber a hora que já deu, né? E Sim. num processo de mudança, ninguém está dizendo que 100% deles vão dar certo, mas Uhum. 100% deles vai acontecer aquilo que você precisava viver, né? Exato. E Uhum. quando, uma coisa que eu acredito, e isso norteia muito do meu trabalho, pode ser uma Uhum. crença minha, mas ela é Sim. edificante e me leva muito para frente. O quanto que o que acontece não existe. O que acontece são fatos isolados. Sim. Quem dá a significância sou eu. Então, eu faço aquilo acontecer de acordo com o que eu carrego de bagagem, de pensamentos, de emoções. É a mesma coisa, eu e você Sim. assistindo o mesmo filme, a gente vai reagir de jeito Claro. diferente, Sim. né? Se chove, o cara da horta fica agradecido, a menina de calça branca fica pé da vida. Sim. Então, o que que é, né? Do jeito que não tem certo, não tem errado, não tem essa coisa da situação existir. Ela existe para cada uma das pessoas que está vivendo a mesma situação de um jeito totalmente diferente. Sim. E com a mudança é a mesma coisa, né? Foi como eu disse, uma demissão coletiva numa empresa pode ser o fracasso total na vida de uma pessoa e a abundância total na vida de outra família. Sim. As coisas que acontecem com a gente têm uma significância interna. Qual é a tua significância para o processo de mudança que você quer viver? Você precisa Uhum. ter isso muito, muito claro, né? Eu Sim. sei que, para mim e para você, né, Carol, talvez fique um pouco mais fácil falar sobre isso, porque a gente lida todos os dias com o processo de mudança dos nossos clientes. Mas Claro. quando você está diante da sua real mudança, uma coisa que precisa ser feita é o fortalecimento interno, né, das suas Uhum. convicções, dos seus valores, aquilo que vai, para onde aquilo vai te levar. Tem uma ferramenta muito Sim. legal que a gente usa, né, que são a das perdas e ganhos. O que que Uhum. eu ganho quando isso acontecer? O que que eu ganho se isso Sim. não acontecer? Né? O que que eu perco se isso acontecer? E o que que eu perco se isso não acontecer? Então, tem um lado bom e um lado ruim de tudo. Claro, com certeza. Qual que eu vou querer olhar, né? Qual que eu Exato. vou querer olhar? Hoje eu estava justamente num processo que ele já terminou, eu estava fazendo um acompanhamento de resultados com uma coach e eu estava justamente falando isso, né? Qual é o bônus e qual é o ônus que você vai ter na situação A e qual é o bônus e o ônus, porque não adianta, nem tudo são flores, né? Sim, Em qualquer caminho que você escolhe, você vai ter que deixar alguma coisa para trás e construir outra. Então, o que que você vai escolher? sim. E isso que você estava falando me levou a pensar também nos processos de mudança, e eu não sei se isso existe um nome, né, para isso, mas assim, processos de mudança que eu considero que são meta-mudança, será que de repente eu inventei isso agora, que é o quê? É aquela mudança que ela não é a mudança que vai te levar para onde você quer, mas é a mudança que você precisa para acessar um novo caminho. Total, Eu, não total. sei, eu vejo muito isso, assim, a pessoa diz, puxa, eu fiz uma mudança, mas ela não me levou onde eu gostaria, mas eu vislumbrei um novo caminho, ou uma nova Sim, perspectiva, um novo ponto de vista, que eu não conseguia vislumbrar há um ano atrás, há 2 anos sim, atrás. E acabei mudando novamente, né? sim, Às vezes é uma área de talento que você nem imaginava que sim, você teria, e daqui a pouco os caminhos se abriram com essa mudança, sim, né? sim. Isso é bem afim, né? Esse assunto, esse tema é bem próximo dos hábitos angulares, né? Então, Hum, existem algumas metas que a gente estabelece de mudança que funcionam na nossa vida como os hábitos angulares. Hábito angular é tudo aquilo que você faz para um fim que acaba alavancando, melhorando, modificando outros lugares da sua vida. Então, eu gosto muito de dar o sim. exemplo da pessoa que quer emagrecer, né? Uhum. E ela corta a saidinha à noite de happy hour com os amigos, porque ela quer parar de comer aquelas frituras e tomar Sim, aquele chopinho. Então, qual que é o foco dela? Ih, gostou, sim, né? já foi bom, né? Qual que é o foco dela, Carol? O foco dela é perder peso.
Sim. Mas o que acontece com ela? A partir do momento que ela deixa de sair à noite para o shopping e para a porção, Sim. ela passa a economizar dinheiro. Então, a saúde financeira dela melhora porque ela parou de sair à noite. Então, ela teve um hábito angular ativado dentro da vida dela que gerou uma melhora em outra área da vida dela. Que ela nem esperava. E aí ela vai melhorando, aí ela deixa de sair à noite, começa a sair de manhã para caminhar, conhece outro tipo de pessoas, não que as pessoas da noite que vão a barzinho sejam ruins, mas elas estão outra vibe, ela encontra gente, faz um novo ciclo de amigo, então melhora, né? Ela continua tendo os amigos que saem à noite, mas ela expande para novos amigos. Então ela fica mais disposta, aí ela vai melhor no trabalho, então a vida profissional dela melhora, tudo porque ela queria emagrecer. Claro. E tudo porque ela parou de sair à noite e começou a ter mais ânimo para acordar de manhã. Sim. Então, do mesmo jeito que um hábito angular melhora a sua vida numa ação, num hábito, você melhora vários outros, acontece com a mudança. Você muda uma área da tua vida e aí o que acontece? É o que eu brinco que você aciona, para quem é jovem não vai entender, mas aí você dá um Google, você aciona espada de Tandera, né? Tinha um desenho chamado Thundercats. Eu falo isso para todos os meus clientes, eles adoram, porque os mais velhos conhecem e os mais novos vai fazer Google. E aí fala, entendi. E aí você tem a visão, a espada, que é o olho. Além do alcance, né? Isso, a visão além do alcance. E o que te acontece quando você faz isso com uma mudança? A mudança, ela expande a tua consciência para que você acione a sua visão além do alcance. Então, quando você está dentro de um modus operandi, dentro de um estilo de vida, dentro de um relacionamento, uma empresa, né, um peso, seja lá qual for a área da tua vida que você vai querer mudar. Quando você está neste quadradinho, é isso que você vê. Claro. Você fez uma mudancinha pequena e a coisa já até dá uma clareada. Por isso que nos meus processos, lá para a terceira, quarta sessão, de 10, eu já valido com o cliente se a mudança que ele queria na primeira sessão. Se era aquela mesmo. E muita gente no mercado, né, fala, ninguém pode mudar o objetivo. Sim. Peraí, aquele cliente da primeira sessão não existe mais. Claro, né? é outro, né? Exato. A gente garante, porque a gente sabe conduzir um processo, a gente garante. Por quê? Porque a pessoa viu tanta coisa na vida dela que ela não via mais. Ela acionou tantos lugares internos. Ela percebeu, ela expandiu, que daí se você mantiver a primeira coisa que ela falou, né, intacto, não, peraí. Com certeza. Vamos dar uma olhada, você ainda quer isso de todo o coração? Você tem consciência se é isso mesmo que você quer? Você mudaria alguma coisa? Você acrescentaria alguma coisa? E muito provavelmente essa mudança vai acontecer. Então, o que eu posso dizer sobre isso que você falou? Acontece sim, como você disse, essas metas, mudanças, elas acabam gerando mudanças, né, angulares, e uma coisa fantástica que acontece sempre dentro de um processo de mudança, sempre. Quando a pessoa faz o primeiro passo, ela se empodera de um jeito porque ela sai da impossibilidade para a possibilidade e ela entende que o poder pessoal dela é tamanho que ela pode sonhar maior. E aí ela vê o quanto que ela estava estagnada e que o motivador da mudança dela partiu de uma pessoa estagnada e que agora, num outro andar, ela já pode ampliar a visão dela e querer mudanças maiores. É lindo. Sim, nossa, ficaria aqui com você 80 horas falando de mudança. Mas é porque realmente, sabe, Carol, é um processo que ele é tão empoderador de si, né? As pessoas falam que não gostam dessa palavra, empoderamento, mas tudo bem, pode não gostar, mas é isso que acontece. É um reempoderamento de si, tamanho, mas tamanho, que faz realmente com que as pessoas saiam da impossibilidade e vão para a possibilidade, e aí um mundo novo parece, né? É tão bonitinho, os olhinhos começam a brilhar, e a pessoa fala, nossa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e aí a coisa começa a caminhar muito melhor para aquilo que ela realmente quer. É muito bom. Você sabe que eu entrevistei já na semana passada a Gil, né, que você também conhece, a Juliana Scarpati, e ela falou uma questão sobre autoconfiança, exatamente isso que você falou. Ela disse assim, Carol, autoconfiança, as pessoas, elas estão dizendo assim, buscando autoconfiança como se fosse essa bolinha.
Ah, eu quero comprar autoconfiança. Me dá aqui, tomo, né? Vou mexer, vou fazer alguma coisa e aí eu tenho mais autoconfiança. Mas autoconfiança é prática, né? Enquanto amor próprio é algo que você olha para dentro, você tem, você desenvolve, autoconfiança é prática. Então, pelo que a gente está falando, mudança, né? Mudar, como fazer esse processo, também é você dar o primeiro passo, né? Exato. É voltar para a piscininha ou para a corda que você está falando e vou experimentar o primeiro pulo e ver como é que eu me sinto nessa nova situação. Mas eu vou te falar uma coisa que não vai acabar com os nossos clientes, fique tranquilo, a gente vai continuar tendo pessoas. Por favor, você que está nos assistindo, continue acreditando no poder de uma consultoria, de um mentoring e de um coach. Mas uma coisa que eu sou muito honesta, né, quando eu faço os meus processos, é que a minha maior missão é despertar dentro de cada um que me ouve, de cada um que faz o processo comigo, a força interna dessa pessoa, né, a sua força interna, para que você faça o seu processo de mudança. Não adianta eu mudar por você, ninguém muda pelo outro. Não, sem né? dúvida. E esse autoconfiança que você falou, dentro da mudança, vamos fazer um paralelo, é um músculo. O músculo da mudança. Se você não exercitar, não vai rolar. Por quê? Se você tem medo da mudança, se você não gosta de mudar, se você repudia isso na sua vida, se você acha que tá bom do jeito que tá, se você tem resistência, lógico que vai ser difícil. Claro. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, já mudou. Porque você não é mais o mesmo do segundo anterior. Eu falo que as pessoas colecionam escritores, cantores, bandas favoritas. Eu coleciono filósofos. E o meu filósofo favorito é Heráclito. Heráclito falava uma das frases que me motivou muito no começo da minha carreira trabalhando como mudança, né? Você nunca será o mesmo e você nunca conseguirá banhar-se nas mesmas águas do rio 2 vezes. Porque você não é mais o que se banhou anteriormente, nem a água é mais a mesma. É a frase e o pensamento e o olhar da mudança mais querido, porque é a total impermanência. Não existe mais aquela água e não existe mais aquele você. Eu e você já somos pessoas diferentes pela troca que nós acabamos de ter da hora que a gente começou. Então, é o quanto você se predispõe a essa mudança, fortalecendo o músculo interno. E por que eu falo que sempre a gente precisa tomar cuidado com isso? Porque a gente tenta ver fora e tenta ver para frente. E não é assim. É ver para dentro e para trás. Aí você vai falar assim, Alê, você vai agora acabar mesmo com a nossa clientela. Não, deixa eu te dizer por que não. Porque muita gente não consegue fazer esse olhar de si mesmo. Poucas pessoas honram a própria história. E as pessoas tendem a acreditar que aquele desafio que elas estão vivendo de mudança é algo inédito na vida delas. E eu te digo, não é. Se você agora, nesse exato momento, parar por 2 minutinhos para relembrar a tua história e acessar todas as mudanças que você já fez, todos os desafios que você já enfrentou, mas principalmente todas as conquistas exitosas que você já teve na sua vida, você vai sair daqui e vai celebrar. Sim. Porque a gente tem desafio desde a hora que a gente entra na escola. É Desde aquele que mundo nasce, novo. né? Desde que nasce desde já que é nasce. um desafio, né? Mas eu sempre peço para os meus clientes assim, relembra dentro da tua história um dos momentos mais desafiadores. E vira e mexe vem essa idade dos 5 anos, que é quando a criança deixa de achar que o mundo é só ela e começa a entender que tem gente do lado. Então, crianças de hoje, que estão indo para a escolinha muito cedo, não tenha dúvida que no registro emocional e psíquico dessas crianças, o primeiro momento de desafio foi quando ela foi pela primeira vez e foi deixada ali na escolinha pelo pai e pela mãe. Sim. E aí você não sobreviveu, você não deu conta. Claro, sim, com certeza. Na escola, entrar numa faculdade, romper com o primeiro namoro, casar, aos que se separaram, o primeiro filho, a primeira vez que roubaram o carro, quando não roubou, mas bateu pela primeira vez, a primeira baliza da vida de Jesus. Então, assim, é tanto desafio que você já viveu e que já deu certo e que você já mudou, mas o que a gente acha? Ai, meu Deus, eu não sei fazer isso. Sim, Desafio esse novo, né? aquele que tu tá vivendo é o pior de todos. É o pior, é o maior, eu não tô preparada. Sim. Então, a autoconfiança que a Gil muito bem trouxe, que é realmente uma coisa para dentro, que você não tem que comprar fora, eu digo a mesma coisa da mudança. Vai para dentro de você, entende. Se tiver difícil, procura ajuda.
né? Um profissional vai conseguir te ajudar. Eu fico falando dos coaches, dos Sim, mentores e dos consultores, mas tem os psicólogos, os terapeutas transpessoais, uma quantidade muito grande de profissionais que podem ajudar, né? A sim, gente nesse processo de autoconhecimento, de expansão de claro. consciência, de desenvolvimento humano e de mudança, né, Carol? E de Sim, mudança. sim, com certeza, né? Porque não adianta, sempre que eu acredito muito nisso, né? Sempre que eu miro seja um objetivo, um sonho, um propósito, alguma coisa, vai existir mudança, né? Por Sim, menor que seja, a mudança ela tá no nosso caminho sempre, né? Como você sim, disse, até porque a pessoa que iniciou não é a mesma que vai terminar e nem a mesma que vai iniciar o processo e assim por diante, né? isso. Ale, como você disse, né, esse assunto ele é encantador, né? Eu acho que a gente poderia ficar horas falando sobre mudança, né? Mas assim, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que está super gostoso, o que tu daria de dica para pessoas que estão nessa fase, assim, né? Que já se deram conta, puxa, alguma coisa precisa mudar, né? O que ela poderia fazer? Será que se existe, né, Sim, esse existe. primeiro passo, assim, o que ela poderia fazer? A primeira coisa é muita calma nessa hora. Não tenta mudar tudo de uma vez, assim. Respira, né? Respira, respira muito, entende seu momento. Mais do que isso, você levou muito tempo para chegar onde você chegou, nessa situação que você não está mais aguentando. Não acredite que você vai tomar uma decisão e tudo vai melhorar de um dia para o outro, né? A quantidade de tempo que você levou fazendo com que a tua vida chegasse nesse momento tem que ser respeitada. Foi muito tempo, ou levou alguns meses, ou você já está nesse processo querendo mudar algum tempo. Então, respeita o seu momento, né? Uhum. Respeita a velocidade da mudança. Não queira pular a etapa, né? Tem muita gente que quer pular a etapa. Ah, não vou planejar, não. Deixa eu fazer aqui, vamos ver o que vai dar. Vai Quero ver o dar, final. É, é, não, vai saber nem onde vai não, dar, sim, né? Tomara, né, que Deus te ajude, claro, né? claro. Que a força esteja com você. Mas assim, Sim, o quanto que não ter ou conseguir trabalhar essa ansiedade, esse imediatismo, tudo tem que ser para hoje, tudo tem que ser para agora. Não, calma, calma, né? Eu falo, levou tanto tempo estragando, agora quer consertar numa sessão de sim, coach? Você assim, tá né? maluco, meu filho, Uhum, né? Eu falo, você tá maluco, meu filho? Então, assim, sim. tome um pouco mais de cuidado. Uma outra coisa, né, um segundo ponto, se trate com amorosidade, não fica se culpando pelo que não fez. Bota Uhum, foco no que vai fazer, né? sim, Grande parte das pessoas param o processo de mudança delas por não se sentirem capazes. Mas não é porque os outros falaram que ela não é capaz, é ela mesmo que fica ela, falando todo dia claro. para ela. Será Sim. que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que isso é para mim? Ai, mas eu tô há tanto tempo. Nossa, essa frase é típica, Carol. Eu tô há tanto tempo assim, é mais ou menos assim, eu já investi tanto nessa meleca que eu tô, por que eu Nada vou mudar? acontece, Não né? é? Uhum, Então, assim, não, calma, investiu bastante tempo, mas não deu certo. Vamos agora consertar daqui para frente, né? uhum, As pessoas falam que não dá para mudar o passado. Eu sou contra isso. Dá sim, para mudar desde que você ressignifique, né? Você não sim, muda o que aconteceu, mas muda a significância do que aconteceu. claro. Então, olha para o passado, para as coisas que você fez, sem esse julgador, esse crítico, né? Essa pessoa que fica todo dia se chicoteando. Foi o que você pôde fazer com as melhores ferramentas que você tinha naquele momento. Zipa, zipa, zipa e guarda. Agora você está no hoje. Então vamos ver o que dá para fazer hoje, com as ferramentas que você tem, com a intenção que você tem. E aí ter clareza, né, do que você quer para você, do porquê que você está fazendo aquela mudança. Uhum, E aí sempre fazer um planejamento a curto, médio, longo prazo, porque isso vai te dar segurança para mudar, né? Eu acho que quando você olha as suas possibilidades, vê outras pessoas que mudaram nessa mesma direção que você quer, né? Então, pessoas que, por exemplo, mães que abriram mão de seus trabalhos para cuidar de filhos pequenos e uhum, querem voltar para o mercado de trabalho. Minha querida, olha Google, grupos de mães que querem voltar a trabalhar, você só precisa por isso, sim, né? Então você vai conseguir apoio. Tem hoje coaches fantásticas de retomar a sim, carreira, nossa, uhum, né? Quero ser líder na minha empresa. Não sei como fazer. Vou ler um livro aqui e vou sair fazendo. Não, meu amigo, né? sim, Procura a Carol, procura a Carol, claro, né? Mas assim, procura um coach, procura um mentor, faz uma consultoria, sim, né? Reúne primeiro quais são as suas competências para depois você ir para campo,
com planejamento, né? Para que você não gere uma nova frustração. Eu sempre falo isso, né, Carol? Mudar é um processo que, se você fizer direitinho, você está conquistando a mudança, mas está evitando uma frustração. E Sim. evitar uma frustração dentro de um processo de mudança, às vezes, é mais importante do que o Do que a próprio própria ganho, mudança. né? Porque você já estava numa situação onde você não estava muito bem. Imagina você gerar uma nova frustração de não ter Claro. conseguido aquilo. Vai ir, meu amigo, vai ficar ruim mesmo. Sim, e muitas vezes essas situações fazem com que a pessoa não queira mais, né? Experimentar Exato. e nem se permitir passar por alguma outro tipo de mudança, né? Exato. E o trabalho que dá de ver história ruim e ver história boa é o mesmo. É o Então, mesmo, para de ver exato. gente que deu errado e vai ver gente que deu certo na Sim, vida. com É muito certeza. mais fácil. É que nem quem tá na fossa fica ouvindo música ruim. Gente, ouve música boa, música alegre, né? Música Você pra nunca vai cima, sair. Não é? exato, Você nunca vai sair do estado. exato, Então, com veja certeza. história de pessoas campeãs que já fizeram essa mesma mudança que você está querendo fazer Sim. agora. Vai para esse lado da luz, não fica no lado de sombra, não. Sim, não, com certeza. Que bom, Ale. Olha, eu tenho certeza que todos que estão assistindo esse vídeo, acho que saíram com uma nova perspectiva a respeito de mudança, né? Que eu acho que esse é o grande papel, né? Como você falou, assim, se eu não sei, se eu tenho receio, se eu tenho medo, se eu tive uma experiência ruim, poxa, eu vou lá, eu vou procurar, eu vou ler, eu vou me informar, eu vou escutar, eu vou ver um vídeo, até eu sentir segurança e buscar ajuda. Eu acho que essa é a grande questão, né? E eu não tenho dúvidas que hoje a gente ajudou um pouquinho mais justamente a pessoas que estão passando por esse processo a entender que a mudança, sim, ela é possível, ela não precisa ser carregada de frustração, de todo o pesado, não, ela pode ser muito mais leve, né? Não sem desafios, mas leve, né? São opções. Então, Com eu certeza. queria te agradecer enormemente, foi um papo ótimo, super agradável, Gratidão. e convidar justamente as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que gostaram, que possam curtir esse vídeo, que possam compartilhar. Eu estava justamente falando com a Gil e ela disse assim, compartilhar é um ato de amor, né? Você sabe que a Gil é toda querida. Sim. E acredito que também é isso, né? Porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente nunca sabe quem a gente está fazendo, o que a gente está fazendo e para onde essa mensagem vai chegar. E às vezes é alguém da nossa rede que estava lá navegando, pensando a respeito disso e acha esse vídeo e era o que ela precisava naquele momento, né? Então, se você gostou, se fez sentido para você toda essa informação que eu e a Lê conversamos aqui, compartilha, curte, deixa o seu comentário também aqui embaixo, que a gente adora receber comentários, tá bom? Muito bom. Então, Ale, mais uma vez, gratidão, obrigada pela tua participação. E você que está aqui no canal, eu espero você na próxima semana com novas entrevistas no programa Lidere-se, com novos vídeos, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!